Olá a todos, eu me chamo Felipe e vamos agora a mais uma leva de resoluções das questões que caíram no Exame Unificado da Pós-Graduação em Física, o EUF. Para ser mais específico, nesse vídeo daqui eu vou resolver com vocês as questões de Física e Estatística que foram cobradas no Exame Unificado da primeira aplicação de 2023. Fica aqui um adendo, que é o mesmo adendo que eu fiz nas resoluções das questões de quântica e de eletromagnetismo. Nesse vídeo daqui, apesar de serem 4 questões de física e estatística, que são cobradas sempre, todo semestre no Exame Unificado, nesse vídeo daqui, vocês vão perceber que eu só resolvi, aqui com vocês, 3 questões e não 4. Por que isso? Porque, caso você não saiba, eu tenho um curso gratuito no meu canal de física e estatística. Inclusive, eu postei ele esse ano, 2023. Para todos os cursos que eu posto gratuitamente aqui no canal, eu disponibilizo algumas questões extras, um conteúdo adicional direcionado para o clube de membros, exatamente como uma forma de valorizar os apoiadores do canal, que são aqueles que permitem que eu dedique mais tempo para o canal e permitem que o canal continue existindo, enfim, sempre com produção de conteúdo. Por conta disso, como eu tenho esses conteúdos adicionais para os cursos gratuitos que eu posto no canal, e o curso de Física e Estatística é um deles, uma dessas 4 questões eu vou deixar disponibilizado somente para o clube de membros. Para ser mais específico, a questão que eu não estou resolvendo aqui nesse vídeo, ela corresponde à aula com esse número que eu estou colocando na tela. Se você quiser acessar essa aula, te convido a fazer parte do clube de membros, clique na opção Seja Membro, dá uma olhada nas categorias, que você vai ver a partir de qual categoria tem acesso aos conteúdos adicionais dos cursos gratuitos. E aí, no caso, até para facilitar, o link dessa questão resolvida vai estar no comentário fixado. Mas bom, sem mais enrolações, vamos então para a nossa primeira questão. Considere um sistema formado por N íons magnéticos localizados em contato com um banho térmico de temperatura T, sendo que o beta vai ser 1 sobre kT. Cada íon pode assumir um dos valores possíveis de spin, 0, 1 ou menos 1, com essas energias daqui, respectivamente, sendo μ uma constante e H a intensidade do campo magnético. A expressão para magnetização por íon é dada por... Vamos lá, aqui é uma típica questão de ensemble canônico. Como é que a gente sabe disso? Porque aqui a gente tem um sistema que está em contato com o banho térmico. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser, primeira coisa, montar a função de partição que determina, no caso, que caracteriza estatisticamente um sistema que é descrito pelo ensemble canônico. Como a questão está pedindo a magnetização por íon, o que a gente vai fazer? A partir da função de partição, a gente vai determinar, via limite termodinâmico, qual que é a energia livre de Helmholtz por partícula, e tendo em mãos esse cara, a gente já consegue determinar facilmente a magnetização por íon, porque isso vai corresponder a uma função de estado, mais especificamente, se a gente faz a derivada de F com relação a H, aqui a gente vai ter, mantendo o T constante, esse cara daqui vai ser menos a magnetização. Tem um jeito fácil da gente perceber isso, se você não se lembra dessa relação, e eu não me lembro se essa relação daqui aparece no formulário do Exame Unificado, mas enfim, uma forma fácil de você lembrar é o seguinte: pensa na energia no contexto do eletromagnetismo. Se a gente tem um sistema físico qualquer que tem um certo momento de dipolo magnético M maiúsculo, e esse sistema está em uma região com campo magnético B, qual que é a energia associada a esse momento de dipolo imerso no campo magnético? É uma energia do tipo menos M produto escalar com B. Se vocês se lembrarem, momento de dipolo magnético total, ele é obtido como soma todos os momentos de dipolo magnético. Okay? Agora, o que é a magnetização por íon? A magnetização por íon é exatamente o momento de dipolo total dividido pela quantidade de íons, essa definição de magnetização, por íon no caso. Consequentemente, se eu pego esses caras aqui, eu divido em ambos os lados por N, eu vou ter o quê? Aqui no caso, eu vou ter menos Mzinho, produto escalar com B, para ser condizente com essa notação, e aqui eu vou ter a energia por partícula. E claro que falta o sinal de menos. Agora, a gente obtém, pelo ensemble canônico, a nossa energia livre de Helmholtz. A energia livre de Helmholtz é a energia a menos de uma transformada de Legendre, mas é uma transformada de Legendre que, no caso, troca como variável, troca a variável da entropia, quando a gente escreve a energia, para a variável da temperatura. Isso não modifica o resto, ele só tem essa troca da parcela da entropia da temperatura. Então essa relação da energia que aparece para um sistema magnético vai manter na nossa energia livre de Helmholtz. Então significa que se eu derivo essa energia por partícula com relação ao campo magnético, que no caso a questão colocou H, isso tem que ser a mesma coisa que a derivada de F com relação a H. E aí, enfim, como aparece aqui a parcela do campo magnético explicitamente multiplicando a magnetização, esse cara daqui vai ser menos M por conta deste sinal de menos também.
ok? Então é basicamente por conta disso, ok? Aqui no caso, né, mesmo sendo um produto escalar, né, a gente está num contexto, né, de orientações unidimensionais, né, porque enfim, a gente está pegando as projeções somente na direção z, então esse produto, né, vai estar relacionado somente, né, com a parcela m na direção z, por isso que aparece só dessa forma. Mas enfim, é só para poder justificar se você, né, rapidamente aqui, isso não é um curso, né, isso aqui é uma resolução, ok? Mas enfim, só para poder justificar, né, caso você não se recorde desta relação daqui. Ok? Mas então, vamos lá, né? Vamos calcular a nossa energia livre de Helmholtz, né? Começando então pela nossa função de partição. Bom, pelas informações do enunciado, cada um desses N íons magnéticos, eles são independentes. A configuração de um não afeta a do outro. Ok? Isso significa, né, que a nossa função de partição ela vai ser a função de partição de um único íon, no caso aqui, elevado ao número total de íons. Ok? Eu explico isso com calma, inclusive no meu curso de Física e Estatística, na aula 3, que é de ensemble canônico. Ok? Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz para calcular a função de partição de uma única partícula? Aqui a gente tem que fazer um somatório de exponencial de menos beta, energia, né? Aqui no caso das configurações, e somar esse cara em todas as configurações, ok? Então, olha só, aqui a gente tem 3 configurações possíveis, né? Porque o spin, né, o SZ pode ser 0, 1 ou menos 1. Cada uma dessas 3 possibilidades tem essas energias daqui. Consequentemente, como é que vai ficar a função de partição de uma única partícula? Vamos lá, exponencial de 0, que é a energia de um deles, isso aqui vai dar 1, mais exponencial de menos beta, energia da próxima configuração, então epsilon menos mi h, mais exponencial, mesma coisa, menos beta, e agora a outra energia, epsilon mais mi h. Ok? A gente consegue escrever esse cara daqui, então, né? Só escrever de uma forma mais agradável. Vamos lá, aqui 1 mais. Perceba que os dois vão ter, aqui no caso, uma exponencial de menos beta epsilon. Então aqui eu vou colocar exponencial de menos beta epsilon, que multiplica, né? Aqui no caso vai ter exponencial de beta mi h, e aqui mais exponencial de menos beta mi h. O que eu vou fazer? Multiplica por 2, divide por 2, porque esse cara daqui se transforma no quê? Esse cara é a definição de cosseno hiperbólico de beta, então aqui é o cosseno hiperbólico de beta mi h. Só para a gente poder escrever já de uma forma mais conveniente, né, para poder seguir aqui no caso, ok? Então, bom, essa é a função de partição. Né? Como a gente tem a função de partição total sendo a função de partição de uma única partícula elevada a n, o limite termodinâmico, né, para a gente poder calcular esse cara, o nosso Fzinho ele vai ser somente, né, menos 1 sobre beta ln de Z1, ok? Porque se vocês se lembrarem, como é que a gente faz para calcular o limite termodinâmico? A gente coloca aqui, né, o limite quando o n vai para infinito, aí aparece um n aqui embaixo, que é a função de partição, ok? Só que aí como essa função de partição é Z1 elevado a n, propriedade do logaritmo, o n sai, vai cortar com esse n daqui de fora, e aí o limite é simplesmente essa expressão daqui, ok? Já agilizando essa nossa resolução. Então, essa aqui é a nossa energia livre de Helmholtz, ok? Que vai ser, então, menos 1 sobre beta ln desse cara. Então, ln de 1 mais 2 vezes exponencial de menos beta epsilon cosseno hiperbólico. Okay? Então, cosseno hiperbólico de beta mi h. Agora, se a questão está pedindo a magnetização por partícula, né, por íon, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer menos derivada de F com relação a H. Vamos lá, né? Esse menos vai cortar com esse menos daqui, né? Deixa eu só ajeitar esse M, que está parecendo um W, né? Então, opa, vamos lá, Mzinho aqui, ok? E vamos lá, que vai ficar então 1 sobre beta, derivada do logaritmo, né? Enfim, vai aparecer o inverso do argumento. Então, vamos lá, cosseno hiperbólico de beta mi h. Agora, derivada do que está dentro. Né, vamos lá, derivada do que está dentro, vai aparecer aqui um 2 exponencial de menos beta epsilon, derivada do cosseno hiperbólico. Seno hiperbólico, derivada do que está dentro, vai aparecer agora um beta mi. Então, vamos lá, ó, beta vai cortar com beta, né, vamos multiplicar em cima e embaixo por exponencial de beta epsilon, só para poder aparecer, né, essa exponencial de beta epsilon só em, né, enfim, uma das partes aqui em cima, no caso, né, mais especificamente no denominador. Então aqui eu já chegar na magnetização por íon, como sendo, vamos lá, 2mi seno hiperbólico de beta mi h dividido por exponencial de beta epsilon mais 2 vezes cosseno hiperbólico de beta mi h. Então, tá aqui a nossa magnetização por íon, né? Vamos dar uma olhada aqui agora nas alternativas, né? Olha só, letra A, exatamente o que a gente chegou. 2mi, seno hiperbólico,
exponencial de beta epsilon mais 2 vezes cosseno hiperbólico. Então, tá aqui, nossa resposta é a letra A, e, portanto, mais uma questão resolvida. Bom, vamos então para a nossa segunda questão. Considere uma partícula em contato com um reservatório térmico a uma temperatura T e confinada em um certo potencial. Os níveis de energia permitidos para a partícula são discretos e dados por essa expressão, sendo θ maior que zero uma constante. A expressão para a energia média da partícula no regime de baixas temperaturas é aproximadamente dada por. Vamos então para a nossa terceira questão. Considere um gás formado por dois tipos de partículas clássicas, A e B, confinadas em um recipiente de volume V. As interações entre as partículas são desprezíveis. O sistema é composto por Na partículas do tipo A, Nb partículas do tipo B, em contato com o reservatório térmico a uma temperatura T, sendo a hamiltoniana de cada partícula dada por essa expressão daqui. Com base no princípio da equipartição de energia, a energia média do sistema é dada por, aqui é imediato. Cada grau de liberdade quadrático acrescenta na energia do nosso sistema meio de kT, ok? Levando em conta que a nossa hamiltoniana é composta somente de graus de liberdade quadráticos, ou seja, termos quadráticos em momentos e ou coordenadas, significa que por partícula a gente vai ter 3 graus de liberdade quadrática. Então, cada partícula vai contribuir com 3 meios de kT para a energia total. Ok? Agora, a gente não tem Na partículas e Nb partículas, então vai ser esse cara multiplicado por Na mais Nb, que é o número de partículas que a gente vai ter no nosso sistema. Consequentemente, olha só, letra A. Questão rapidíssima, ok? Uma questão que você, no caso, tem que bater o olho e já saber resolver, para poder passar para as outras sem perder muito tempo. Mas enfim, resposta é letra A e, portanto, mais uma questão resolvida. Vamos então para a nossa quarta e última questão. Considere um sistema formado por dois osciladores harmônicos quânticos localizados e não interagentes, cada um vibrando com frequência ômega em contato com o reservatório térmico a temperatura T. A energia de cada oscilador é dada por esse cara daqui, e beleza. Se x é essa exponencial, assinale a alternativa que corresponde à probabilidade de que a energia total, soma das energias dos dois osciladores, seja menor do que 4h/ômega. E a questão dá uma dica, e aí essa dica faz essa questão ser muito simples, ok? Dado que os osciladores são não interagentes, a probabilidade de observar o sistema em uma configuração em que os osciladores 1 e 2 são caracterizados pelos números quânticos N1 e N2 é este cara daqui, sendo que esse zeta corresponde, enfim, a esse 1 dividido por 1 menos x. Consequentemente, o que está falando? A probabilidade de você encontrar esses dois osciladores com o número quântico N1 e N2 vai ser exponencial de menos beta, aí que no caso a energia dos dois vai ser h/ômega, N1 mais N2, e aqui dividido por zeta ao quadrado, então seja que vai aparecer 1 menos x ao quadrado pela definição do zeta. Se a questão está pedindo qual que é a probabilidade da gente medir a energia total menor do que 4h/ômega, o que está perguntando é qual que é a probabilidade da gente medir a energia sendo 0h/ômega, 2h/ômega ou 3h/ômega, que são as energias menores do que 4h/ômega. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a probabilidade de obter cada uma dessas energias e depois somar, ok? Sem muito segredo. Aqui, inclusive, para já facilitar, deixar na forma como a questão está colocando, olha só, x é exponencial de menos beta/ômega. Então aqui já vou colocar como x. Okay? Então x elevado a N1 mais N2 vezes esse cara. Isso aqui é a probabilidade. Agora é fácil. O que a gente tem que fazer, então, quais são os valores de N1 e N2 que, quando somados, vão retornar uma energia total menor do que 4h/ômega, ou seja, vão retornar esses valores de energia. Aqui é simples. A gente precisa saber quais são as configurações de que N1 mais N2 resultem em 0, 1, 2 e 3. E contar quantas configurações isso acontece. Vamos lá. N1 mais N2 dá 0, só tem uma possibilidade, que é os dois serem 0. N1 mais N2 dar 1, tem duas possibilidades. 1 e 0, 0 e 1. Então, duas possibilidades. A soma dá 2 tem três possibilidades, que é 0, 2, 2, 0, 1, 1. Então, três possibilidades. E a soma dar 3 tem quatro possibilidades, que é 3, 0, 0, 3, 2, 1 e 1, 2. Então, está aqui o número de possibilidades em que a soma de N1 mais N2 dá esses caras. O que a gente faz agora? A probabilidade de a gente obter energias menores do que 4h/ômega é a probabilidade de N1 mais N2 ser menor ou igual a 3,
que é a soma das probabilidades de retornar, né, cada um desses valores, 0, 1, 2 ou 3. O que a gente faz? Né, basicamente, substituir essas somas aqui, multiplicadas, né, pela multiplicidade, né, dos estados que vai aparecer aqui. Todos os fatores têm esse 1 menos x ao quadrado. Então, vamos lá, né? Com a soma dando 0. Então, multiplicidade 1, e agora a gente tem que colocar o x elevado a 0, que é 1. Mais multiplicidade 2, né? X elevado ao número de n1 mais n2. 1, então vai ficar só 2x. Mais 3, x elevado à soma. Então, x elevado à soma, mais 4, que multiplica x elevado à soma. Então, x elevado a 3. Está aqui, então, a nossa probabilidade. Se a gente der uma olhada aqui nas alternativas, olha só, né? Letra A, 1 menos x quadrado, 1 mais 2x mais 3x2 mais 4x3, que é exatamente, né, a resposta aqui que a gente chegou. Portanto, né, temos aqui não só mais uma questão resolvida, mas também, né, todas as questões de física e estatística que foram cobradas no exame unificado da primeira aplicação de 2023.